Quando a gente está fazendo a primeira leitura do nosso material, aquele primeiro contato, dificilmente a gente vai conseguir memorizar. É até um erro de alguns alunos, de pegar um assunto ali, o primeiro contato dele com o material, ele abre ali a apostila, PDF, e aí fica ali travado ali no assunto, tentando memorizar. Não, isso, a gente tem que avançar nosso estudo, porque às vezes uma informação que você vai aprender lá na frente vai te ajudar a entender aquele assunto lá que você não estava entendendo até então, tá ok? Então, deixa para memorizar realmente numa revisão, no segundo momento que você for ler aquela informação, tá? E aí você vai ter resolvido questões, vai ver se aquilo ali, você já vai ter a noção se aquilo ali costuma ser cobrado ou não na prova, o que é importante e o que não é, tá? Então, vou aproveitar essa sua dúvida para falar. Quando você estiver lendo ali o seu material grifando, como é que a gente vai procurar saber o que é importante e o que não é? Tá? Então, algumas dicas para vocês aí. Procure ver aquilo que não é tão óbvio, tá? Então, você está lendo ali o material, você vai ver que o professor, às vezes, ele utiliza algumas informações aí para contextualizar aquele assunto, aquelas informações. Então, se você entender que isso aí é só para contextualizar, descarta. Procura ver aquilo que realmente é importante, tá? O próprio professor geralmente já vai destacar o que é importante ou não. Com o tempo, você vai ter resolvido questões, já vai saber o que é cobrado e o que não é. E aí, aos poucos, você vai melhorando essa questão de filtrar o que realmente é importante, tá ok? Outra dica que eu dou, até para tornar o seu estudo mais interessante, o que eu costumava fazer, quando eu estava lendo algum material, eu procurava fazer o seguinte, peraí, me colocava no lugar do examinador. Se eu fosse o examinador, o que eu cobraria sobre isso aqui, entendeu? Tô lendo ali uma informação falando, ó, no processo legislativo não pode acontecer tal coisa. Aí eu li aquilo ali e falava, peraí, se na prova ele colocar que pode, então eu tenho que lembrar que não pode. Aí eu já destacava lá, não pode. Às vezes eu ia no próprio material e colocava lá, ó, atenção, não pode no processo legislativo tal coisa. Tá? Então, é uma dica que eu dou, tá? Procure quando você estiver lendo, fazer aquela leitura crítica, tá? Não apenas sair lendo assim, ler com atenção, mas também uma leitura crítica para ver se de repente aquilo ali caísse na prova, né? Estaria certo ou não? Como é que você cobraria aquilo? Quando você se coloca no lugar do examinador e tenta transformar aquilo numa pergunta, tá? Numa questão de prova, tá? Claro, sem perder muito tempo nesse processo, tá? Você vai ver que fatalmente você vai tornar aquilo mais interessante, tá? Você vai procurar ter mais atenção e, sem dúvida, você vai estar assimilando melhor aquelas informações, tá? Então, não se preocupem, né, em querer fazer isso de primeira, tá? Isso é aos poucos, é um processo de aprendizagem, tá? Então faz parte, você vai aos poucos ali assimilando melhor as informações. Na questão das revisões também, não se preocupe, porque quando a gente está estudando, a gente tem essa tendência natural de achar assim, caramba, não estou assimilando nada do que eu estou estudando. Eu li e parece que eu não lembro de nada que eu estudei lá nas primeiras aulas. Fique tranquilo. Continue seus estudos. Se são 10 aulas, siga ali os seus estudos, tá? Depois, quando você terminar a 10ª aula, aí você vai voltar lá na primeira aula, lendo novamente. Aí vocês vão ver que nessa segunda leitura, tá? Nesse segundo contato ali com o material, aí você já vai ter uma noção geral da matéria, você já vai ter lido aquilo lá atrás, então você está lendo de novo, você já vai conseguir assimilar melhor, tá ok? Então, é importante a gente fazer esse processo, tá? E sempre tendo essa tranquilidade de saber que aos poucos a gente vai aprender melhor aquele conteúdo, tá? Não, no primeiro momento, não procure não ficar assim, caramba, se desesperar, não. Vá aos poucos, vocês vão ver que aquilo ali vai se tornar cada vez mais, vocês vão se familiarizar mais com aquelas informações, entendeu? Com o tempo ali de preparação, tá?